Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos que nos acompanham aí pelo Instagram. Esse é o nosso 9º Jovem Mostra a Tua Cara, né? E com o tema, a alegria de recomeçar. O recomeço é sempre árduo, né? Para recomeçar a gente precisa reconhecer que parou, ou reconhecer que errou, ou reconhecer que retrocedeu. Então a gente precisa recomeçar, e para recomeçar é necessário ter muita coragem. E esse ano foi escolhido um trecho do 2º livro de Crônicas, no capítulo 35, versículo 3. Só que antes da gente ler esse versículo, a gente vai meditar um pouquinho sobre a vida de um jovem que fez acontecer um grande recomeço na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, na história do povo hebreu, o povo escolhido pelo Senhor. Então, no 2º livro de Crônicas, no capítulo 34, a partir do versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver o seguinte: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então veja, nesse 9º Jovem Mostra a Tua Cara, aonde a gente vem destacar a coragem do jovem para servir a Cristo, para servir ao Senhor, nós vamos meditar um pouco sobre a história de um jovem chamado Josias, que tinha apenas, veja irmãos, Josias tinha apenas 8 anos de idade quando subiu no trono de Jerusalém, quando se tornou rei. E 8 anos depois, com 16 anos, ele começou uma grande reforma naquilo que era o reinado, tanto do Reino do Sul como o Reino do Norte. Mas para nós compreendermos um pouquinho dessa história e do que fez Josias, a gente precisa voltar às origens, desde quando Deus começou a criar o homem. Então, resumindo um pouco da história, Deus cria Adão e Eva, como nós conhecemos. Depois, Adão e Eva no paraíso, tentado por Satanás, acaba cedendo à tentação e peca, desobedecendo a Deus. Então eles são expulsos do jardim e ali eles geram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e depois de algum tempo Adão conhece de novo a sua esposa e tem um 3º filho chamado Sete. De Sete é gerado inúmeras nações. E depois do filho de Noé, ou melhor, depois do filho de Adão, o 3º filho de Adão, essas gerações que se expandem sobre a terra, começam a surgir inúmeras pessoas, inúmeros povos que começaram a agir com violência e se afastaram de diante de Deus. Se afastaram muito de Deus, a ponto de Deus olhar para a terra e dizer: eis que eu me arrependo de ter feito o homem e vou exterminá-lo da face da terra. Então Deus aí manda o dilúvio, ali no capítulo 6 de Gênesis, aonde Noé é escolhido por Deus, porque Deus disse: o homem é maldade pura, então vou destruí-lo. Mas Deus, quando contempla a terra, Deus sempre, ao contemplar a terra, encontra um justo, e ele encontrou Noé. E de Noé, Deus salva apenas 8 pessoas por meio da arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E daí, dos filhos de Noé, Noé tem aí a geração dos seus filhos, Jafé, Cã e Sem. De Sem, o filho de Noé é gerado Abraão. Abraão gera Isaque. Isaque gera Jacó. Jacó gera seus 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel, como nós conhecemos a história, acabou que os irmãos venderam o próprio irmão José e José foi levado como escravo para o Egito.
E por uma grande fome que sucedeu na terra, os filhos de Jacó desceram para o Egito para comprar comida, e ali reencontraram seu irmão José. E reencontrando José, José que foi instituído governador do Egito, ali viveu um período de paz. Mas o faraó, que era amigo de José, depois que morreu, alguém subiu ao trono, e subindo ao trono, esse outro faraó era muito perverso, e começou a perceber que o povo hebreu, o povo de Deus, se multiplicava rapidamente. E daí então ele disse: se esse povo continuar se multiplicando como está, eles vão nos escravizar. E foi aí que o faraó estabeleceu um decreto: toda mulher hebreia que estiver grávida e gerar um filho homem, ele deve ser morto. E daí nós conhecemos a história da mãe de Moisés, que coloca Moisés no cesto e coloca no rio Nilo, e a filha do faraó o encontra. E Moisés aprende tudo ali no Egito, se torna um homem letrado, um homem conhecido. E no Egito, o povo de Deus era escravizado e sofria muito. Consequência disso, Deus escutou o clamor, a agonia do seu povo, e disse a Moisés, lá na sarça ardente, aquela história que nós conhecemos: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. E queria se aproximar para ver a sarça, e o Senhor disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Então Moisés, ali usado por Deus, tira o povo do Egito, entra deserto adentro. Só que Moisés acaba pecando e não consegue entrar na terra prometida. E daquela geração que saiu do Egito, que também eram pessoas de cabeça dura, de coração duro, e que não queriam obedecer a Deus, acabou que daqueles que saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, e nesses 40 anos, todos que saíram do Egito morreram no deserto, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. E só entrou na terra prometida Josué e Caleb. De Josué e Caleb, ao entrar na terra prometida, a gente vai conhecendo a história. O povo, ali naquele período dos juízes, começaram a desejar um rei. E desejando um rei, o Senhor dizia: eu mesmo sou o vosso rei. Mas o povo disseram: nós não queremos Deus como rei. Nós queremos ter um rei humano como todas as nações têm. Ou seja, o povo de Deus começou a invejar os povos pagãos. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está na igreja, mas começa a invejar a vida de quem está fora da igreja. Porque a farra é melhor, porque a festa é melhor, porque a bebedeira traz alegria, a alegria mesmo que seja momentânea. E a gente começa a invejar a vida de quem está lá fora. Dizer: olha, a vida de igreja é muito chata. A vida de igreja é uma coisa monótona. A vida de igreja é uma coisa que a gente só fica ali rezando. Alguns pensam assim, mas a vida no mundo é melhor. E quem nunca escutou, ou quem nunca viu aí dentro das redes sociais, aquela expressão, sextou. E essa palavra sextou tem levado muita gente para o inferno. Porque a palavra sextou não significa dizer somente que chegou a sexta-feira, mas significa dizer que o final de semana vai ser bom e a bagaceira vai rolar. Não é isso que acontece? Então, esse povo foi tirado, e o povo, começando a invejar as outras nações, disseram: nós queremos um rei como as outras nações têm. Aí surgiu quem? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. O rei Saul não agradou a Deus. O rei Saul não fez o que agradava a Deus. Então Deus o destituiu do trono e colocou quem? Davi. Colocando Davi, a palavra de Deus diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus e foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei em Israel. Só, meus irmãos, que no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel vai dizer a história que Davi, o rei Davi, não foi para a guerra e ficou no seu palácio, e começou a olhar ao redor do palácio e viu a mulher de Urias que tomava banho na cachoeira. E vendo a mulher de Urias que tomava banho na cachoeira, ele achou ela muito bonita e mandou alguém buscá-la. Alguém foi buscar o rei que tinha poder sobre todos os súditos, a
acabou se deitando com aquela mulher. Aquela mulher engravidou. Ele deveria fazer o quê? Reconhecer o seu pecado. Mas o que foi que ele fez? Ele chamou alguém do palácio e disse: olha, manda Joabe enviar Urias, o esposo daquela mulher que ele tinha cobiçado. E Urias veio para casa e ele disse: olha, Urias, desce para a tua casa, vai tomar um banho, vai jantar e vai descansar. Porque Davi pensou o quê? Se ele for para casa tanto tempo longe da mulher, ele vai se deitar com ela. E daí, quando ela aparecer com a barriga, quando ela mostrar que está grávida, vão dizer: é o filho de Urias. O rei estaria acobertado. Só que Urias era fiel ao rei e fiel ao exército que ele deixou na guerra. Ele ficou ali no portão do palácio. Ele não foi para casa. Aí alguém chegou e disse: meu rei, Urias não foi para casa. O que foi que Davi fez? Davi disse: olha, manda ele vir para cá, prepara o banquete, coloca bastante vinho doce para ele beber. Quando ele estiver bêbado, ele vai descer para a casa. E Urias, bêbado, dormiu ali no palácio. Dormiu ali mesmo no palácio. E fazendo isso, o que é que acontece? Urias não foi para casa. E Davi, o que foi que Davi fez? Ao invés de reconhecer o seu pecado, Davi disse assim, ó, pegou uma carta, mandou pelo próprio Urias, mandando entregar a Joabe, e dizia a carta: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, graças e louvor se dê a todo momento, graças e louvor se dê a todo momento, amém. E o que foi que Davi fez? Davi mandou uma carta pelo próprio Urias para entregar a Joabe. E essa carta era selada pelo anel do rei. Ninguém poderia abrir. Quando Joabe lê a carta, o que é que tem dizendo na carta? Olha, coloca Urias, o exército, no lugar que a batalha for mais bruta, mais violenta. E quando Urias estiver lutando, mande o exército recuar. Mande o exército recuar. Quando o exército recuou, o que foi que aconteceu? Urias foi morto. Então veja, Davi começou a fazer o que desagradava a Deus. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, o que quer dizer isso para mim e para você, meu irmão? Que mesmo a gente sendo segundo o coração de Deus, nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse a Pedro: Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a carne começa a cobiçar as coisas do mundo, a gente cai. Então, Davi foi o segundo rei. Depois veio o seu filho Salomão, quem construiu o templo de Jerusalém, aquele grande templo, glorioso templo, em que Jesus ia também ao templo ali, né? Só que Jesus já foi depois que foi reconstruído, né? Reinaugurado, reedificado. Salomão constrói o templo, e construindo o templo, ali depois da morte de Salomão, quem assume? O seu filho Roboão. Roboão assume o reinado, só que existia outro homem que queria também o trono, chamado Jeroboão. Então veja, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão queria o trono no lugar de Salomão. E aí entrou uma grande guerra, uma grande contenda, uma grande disputa pelo trono. E aí o trono de Jerusalém, o trono de Israel se dividiu e se tornou dois reinos: reinos do sul e reino do norte. Reino do sul, ali onde está a tribo de Judá, né? Aonde estava Jerusalém. Reino do norte, aonde estava Israel, aonde estavam as 10 tribos que tinham partido para o norte, que é a capital da Samaria. E somente aqui você consegue entender porque quando Jesus pediu água àquela mulher no poço de Jacó, ela disse: por que é que tu, sendo judeu, vem pedir água a mim que sou samaritana? Porque era o reino de Judá contra o reino da Samaria. E aí, esses dois reinos, infelizmente, começaram a fazer o que desagradava a Deus. Esses dois reinos começaram a fazer o que não era aquilo que estava na palavra de Deus. E aí surge, anos depois, por volta do ano 640, surge esse jovem chamado Josias. E Josias, meus irmãos, veja aqui o princípio das reformas. Segundo Crônicas 34, no texto que a gente acabou de ler.
Eu vou ler do início de novo. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor, e seguiu a conduta de seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Veja agora, meus irmãos, no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos de idade, esse jovem, e é por isso que Paulo disse a Timóteo, que ninguém te recrimine, porque tu és jovem, que ninguém te recrimine, porque tu és jovem. Pelo contrário, aplica-te à leitura, ao estudo da doutrina, para que tu possas salvar a ti mesmo e salvar a muitos. Então, para você jovem que me escuta, você jovem que está aqui, não permita que ninguém recrimine você porque você é jovem, dizendo: jovem não quer nada com a vida, jovem está aí somente no auê, não vem, por isso que diz: vem louvar, jovem mostra a tua cara, o jovem está aí só para isso mesmo, para fazer farra, para fazer zoada. Não, mostre, como disse o Papa Francisco, que a igreja é jovem. E não é discriminação dos idosos, não é discriminação das pessoas que têm mais idade, mas é para dizer que você, jovem, você deve se aplicar à doutrina, deve se aplicar ao estudo, deve se aplicar à oração, deve se aplicar à devoção à Santíssima Virgem Maria, deve se aplicar a rezar o Santo Terço, para que você possa fazer o que fez esse jovem aqui. Veja, tomando a leitura no versículo 3, no 8º ano do seu reinado, quando ainda não era mais que um adolescente, começou a buscar ao Deus de Davi, seu antepassado. No 12º ano do seu reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das áseras, dos ídolos de madeira ou de metal fundido. Derrubaram diante deles os altares dos Baais, e ele próprio demoliu os altares de incenso que estavam sobre eles. Despedaçou as áseras. Essa áseras era uma deusa da fertilidade, que era adorada, idolatrada. Os ídolos de madeira ou de metal fundido, e tendo-os reduzido a pó, espalhou o pó sobre os túmulos dos que lhe ofereceram sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus altares, e assim purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e também de Neftali, e nos territórios devastados que os rodeavam, ele demoliu os altares, as áseras, quebrou e depois voltou para Jerusalém. Então veja, esse jovem começou a fazer uma reforma no povo. O povo que tinha deixado Deus de lado e começou a adorar outros deuses, ele começou a destruir todos os ídolos. Não somente destruir as imagens, os altares. E aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que essas imagens que Josias estava destruindo eram de ídolos, de deuses. Não tem nada a ver com as nossas imagens, as imagens sacras. Porque muitos protestantes pegam textos assim, que falam dessas imagens aqui, para dizer que nós adoramos ídolos. Mas essas imagens aqui, esses ídolos aqui, não são as imagens que nós veneramos. As imagens que nós veneramos, eu queria que vocês pudessem dizer aqui bem alto: as imagens de Nossa Senhora, dos santos, são deuses? São deuses? Você acredita que a imagem tem poder de lhe salvar? Claro que não. Então chega dessa mentira, chega dessa conversa furada, para querer deturpar aquilo que a Bíblia diz. Porque se você abre a boca para dizer que essas imagens é as imagens católicas, então a igreja católica já existia antes de Jesus. Isso é muita mentira. Mas você, jovem, se aplica à leitura, se aplica a estudar a doutrina, se aplica a estudar o que a igreja ensina, e eu tenho certeza que você não será enganado.
Então Josias, esse jovem de 16 anos, começou a fazer um renovo, uma renovação, uma restauração nos dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E ele fez isso por quê? Eu não vou ler por conta da hora, mas se você pegar aí a partir do versículo 8, ele começou a fazer alguns trabalhos de purificação do templo, o templo de Jerusalém, o templo que Salomão havia construído. E quando ele começou ali a fazer algumas reformas, diz que existia pedreiros reformando o que precisava das paredes, carpinteiro reformando o que precisava das portas, e outros homens trabalhando. E disse que ali no templo foi encontrado um livro da lei. Esse livro da lei foi o Deuteronômio. E quando o rei Josias leu o livro do Deuteronômio, ele começou a ver o quanto o povo dele tinha se afastado do Deus de Israel. Então, meu irmão, a renovação na sua vida e na vida daqueles que estão perto de você só vai começar a acontecer se você começar a ler a palavra de Deus, se você começar a aprender com a palavra de Deus como guiar a sua vida. Porque muitas vezes, na minha casa, na sua casa, talvez você que esteja me escutando aqui, ou você que está me escutando pelas redes sociais, talvez você diga assim: eu tento, e na minha casa nada muda, continua do mesmo jeito. Talvez você esteja buscando conselho, sei lá, na fila do banco, que às vezes quando a pessoa chega na fila do banco, começa a escutar meio de conversa, às vezes no cabeleireiro, às vezes no salão, às vezes na praia, às vezes não sei aonde, e as conversas é sempre assim, né? As conversas é sempre desse gênero, de querer fazer você, ao invés de você buscar Deus e buscar renovar a sua casa, a conversa é: pague na mesma moeda. Tem até uma música do mundo que já é bem antiga, né? Está bem antiga, mas que caracteriza muito bem o que é os conselhos do mundo, que diz assim: mulher não trai, mulher se vinga, mulher cansou de ser traída, né? Então veja, o mundo, ao invés de incentivar você à santidade, ele diz: deixe de ser besta. Não é traição, é vingança. Pague na mesma moeda. Então, o rei Josias encontrou o livro da lei, começou a ler e começou a perceber que precisava renovar o seu povo, que precisava renovar a sua casa, a sua família. E é por isso que o texto do encontro de hoje é esse texto aqui, de 2 Crônicas, capítulo 35, a gente vai ler do 1 até o versículo 6. Veja o que diz o texto bíblico. Preparação para a Páscoa. Então Josias celebrou em Jerusalém uma Páscoa para o Senhor, e a Páscoa foi imolada no 14º dia do primeiro mês. E ele continua: Josias estabeleceu os sacerdotes em suas funções e os colocou em condições de se dedicarem ao serviço do templo de Javé. Depois disse aos levitas, aqueles que trabalhavam para ajudar no templo, Depois disse aos levitas, os que tinham a inteligência para todo o Israel e que estavam consagrados ao Senhor: depositai a arca santa. Aí o versículo que os irmãos escolheram foi esse: depositai a arca santa do templo, construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não precisais transportá-la aos ombros. Servi agora a Javé, vosso Deus, e a Israel, seu povo, dispondo-vos por famílias, segundo as vossas classes, como os determinou por escrito Davi, rei de Israel, e conforme deliberou seu filho Salomão, permanecei no santuário e dispose à disposição das frações das famílias, à disposição de vossos irmãos do povo. Os levitas terão uma parte, agindo segundo a palavra do Senhor, transmitidas por Moisés. Então, meus irmãos, para concluirmos aqui, esse jovem chamado Josias, esse jovem apenas de 16 anos, que subiu ao trono, que reinou na casa de Israel, que reinou e
que se tornou rei em Jerusalém, esse jovem purificou a ação do seu povo, purificou a ação da sua casa, da sua família. E ele fez isso a partir do quê? A partir da palavra de Deus, a partir da lei do Senhor. Então nós precisamos aprender a conduzir a nossa vida, a nossa história, a nossa família a partir da palavra de Deus. Porque se a gente não conduzir a nossa vida a partir da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? A gente vai começar a conduzir a nossa vida a partir do conselho da primeira fofoqueira ou fofoqueiro que aparecer no mundo. E esses conselhos não são os conselhos de Deus. Sabe por quê? Porque um homem como São Pedro, quando Jesus disse, é preciso que eu vá morrer em Jerusalém, sabe o que foi que Pedro disse? Pedro disse assim: não, Senhor, que isso não te aconteça. Foi o Evangelho de domingo, lembra do Evangelho de domingo? Jesus disse, é preciso eu morrer para salvar o povo. O que foi que Pedro disse? Não, Senhor, que isso não te aconteça, nós não vamos deixar isso acontecer. O que foi que Jesus disse a Pedro? Afasta de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Então os pensamentos de Deus é diferente dos pensamentos dos homens. O pensamento de Deus é diferente das ideias dos homens. Não caia na tolice de acreditar naquele provérbio mentiroso que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. A voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz de Deus é santa. A voz de Deus é uma palavra que gera vida. A voz do povo não gera vida. Pelo contrário, é Satanás falando por ele, como Jesus disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente concluir, e só falta agora 10 minutos, para começar a missa. Para a gente concluir, eu queria que a gente pudesse cantar uma canção bem breve, que é Renova-me. Dá para a gente cantar? Queria que você pudesse ficar de pé, vai ficando de pé para a gente concluir, Esse nono jovem, mostra a tua cara. Esse encontro, meus irmãos, que começou há 9 anos atrás. Uma ideia que eu tive junto com um grupo jovem, de fazer o jovem sair de dentro da igreja e ir para a praça para evangelizar. E há 9 anos atrás, eu me lembro, a gente fez o primeiro aqui em cima, e daí para frente já está no nono. Depois vem o próximo ano, 10º e assim sucessivamente. Então fecha um pouquinho os teus olhos, escuta essa canção e reza comigo. Vai fechando os teus olhos, vai colocando o teu coração diante de Deus e vai perguntando para você mesmo e colocando diante de Deus: Senhor, a exemplo de Josias, quais são os templos dos ídolos que eu devo derrubar do meu coração? E talvez você diga: eu não tenho nenhum ídolo. Talvez a gente pense que não, mas de repente a gente pode estar pensando o tempo todo em dinheiro, em fama, em sucesso. A gente pode estar o tempo todo pensando somente no trabalho, trabalhar.